Sabe aquela sensação? A gente está ali quase dormindo, o corpo já relaxou, a mente tá se desligando e aí, do nada, um tranco, um susto que joga a gente de volta para a realidade. É uma coisa meio esquisita, né? Até um pouco assustadora. E praticamente todo mundo já passou por isso. Pois é, a grande pergunta é essa: por que isso acontece? O que causa essa sensação tão real de queda livre bem na hora em que estamos mais vulneráveis? Bom, bora entender esse mistério. E a descrição é quase sempre a mesma, né? É um chute que vem do nada, um espasmo que dá uma sacudida no corpo todo. Para muita gente, a sensação é mas tão real, que a pessoa acha que caiu da cama de verdade ou que tropeçou num degrau imaginário. E o mais curioso de tudo é que, apesar de ser uma experiência que acontece com praticamente todo mundo, a maioria de nós não faz a menor ideia do que é ou por que o corpo tem essa reação. E olha, não é um sonho, não. É uma coisa física, um reflexo, mas um reflexo do que exatamente? Pois bem, a resposta para isso tá, acredite se quiser, numa espécie de conflito interno. É como se fosse uma batalha rolando lá nas profundezas do nosso cérebro, entre duas partes que enxergam a mesma coisa, só que de um jeito completamente diferente. Essa briga acontece entre duas partes do nosso cérebro. Pensa assim, de um lado tá a nossa parte mais moderna, mais racional, que sabe que tá tudo bem, o corpo tá seguro na cama, pronto para descansar. Mas do outro lado tá o nosso cérebro primitivo. É um sistema de alarme super antigo, que olha para os mesmos sinais do corpo e pensa de um jeito, digamos, bem mais dramático. Tá, mas o que dispara essa confusão toda? O gatilho é a velocidade com que a gente relaxa. É justamente ali, sabe, naquele momento de transição, quando o corpo começa a se desligar para dormir. É aí que a coisa toda começa. Vamos ver o passo a passo de como isso acontece? Primeiro, o corpo entra num relaxamento bem profundo. Os músculos, desligam muito rápido. Aí, o cérebro primitivo, que associa essa desligada repentina com uma perda de controle, tipo uma queda mesmo, entra em pânico total. Na hora, ele manda um sinal de emergência, um choque elétrico para acordar os músculos. E o resultado é aquele chute, aquele solavanco, que nada mais é do que o corpo tentando desesperadamente se segurar em alguma coisa para não cair. E é aqui que a origem dessa história toda fica fascinante. Essa citação explica a teoria de um jeito perfeito. Tenta imaginar nossos ancestrais, lá atrás, dormindo em árvores. Para eles, relaxar rápido demais podia significar literalmente uma queda fatal. Então esse mecanismo era, na verdade, uma proteção essencial para sobreviver. Então, esse fenômeno todo, que parece até um bug, uma falha no sistema, na verdade tem um nome científico. E como a gente acabou de ver, tinha um propósito evolutivo super claro, mesmo que hoje em dia não faça mais tanto sentido. O nome oficial para essa sensação toda é espasmo hípnico. É esse o termo técnico para esse chute involuntário que acontece bem na transição quando a gente está quase dormindo. Pronto, agora tem um nome para esse fenômeno que tanta gente já sentiu. Resumindo a história, então. O tal do espasmo hípnico nada mais é que um alarme falso. Pensa nele como um sistema de segurança antigo, super protetor, que está tentando salvar a gente de um penhasco que só existe na memória evolutiva do nosso cérebro. Então, da próxima vez que isso acontecer, pode ficar numa boa. Não é nada para se preocupar, viu? É só uma janelinha fascinante para o nosso passado distante. Um eco totalmente inofensivo de uma época em que pegar no sono era, no fundo, um ato de coragem. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se esse instinto de sobrevivência mas tão antigo ainda está ativo dentro da gente toda a noite, que outras reações, que outros medos ou comportamentos do nosso dia a dia não são também ecos desse passado primitivo, coisas que guiam nossas ações sem a gente nem perceber?